Boa noite a todos vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande quando a gente então é chamado para vir a FEBEL e rever os amigos queridos, né? De quando em quando. Então, como é de praxe sempre, a gente pergunta a alguém, a plateia vem à Casa Espírita pela primeira vez? Levante a mão para nós. Olha aí que beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é a primeira vez que vão a alguma casa espírita? Também? Ou já foram a outra casa? Já foram a outra uma vez? Muito bem. Esperamos que a nossa linguagem seja de fácil entendimento e que possa trazer mais esclarecimentos a vocês do que dúvidas, tá? Nos esforçaremos para isso. O tema que nos traz hoje é o Evangelho no Lar. E tema este tão importante e tão necessário nos dias atuais. É preciso que façamos, antes de propriamente chegarmos ao tema Evangelho no Lar, que a gente faça a revisão de alguns conceitos importantes, para que nós possamos ligar os pontos e depois então ir para o entendimento da importância do Evangelho no Lar. Importante, primeiro, então, nós estabelecermos o significado da palavra Evangelho, na sua etimologia. Então, o Evangelho significa a Boa Nova. A Boa Nova, o Evangelho de Jesus, a anunciação, as boas novas notícias, as mensagens que Jesus, então, nos trazia com a sua vinda. E tão importante nós fazermos a revisão do que é o seu Evangelho, para que nós não os deixemos, ou não o deixemos tão distante de nós, como temos feito atualmente. Importante também que a gente resgate o conceito de Deus, a causa primeira de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas. E a doutrina espírita nos traz o conceito do que é Deus e não de quem é Deus, para a gente não estabelecer a personificação, porque seria um conceito muito próprio nosso. Então a pergunta mais adequada é o que é Deus? Tá? Então Deus como sendo a causa primeira, a causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. Tudo pode, está em todo lugar e tudo sabe, tudo vê. Ainda é soberanamente bom, justo e misericordioso. E essa é a parte que mais nos interessa. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Logo, tudo o que advém da sua criação é perfeito. E é bom, e é justo, e ainda é misericordioso. Olha que maravilha. Então, quando estruturamos também o conceito de que é Deus, nós vamos buscar daí então o conceito de família. A estrutura necessária para que nas diversas encarnações e reencarnações pelas quais passamos, nos serve de escola, nos serve para o pleno exercício da justiça divina. É no seio da família que se opera de forma mais contundente a justiça divina. Então a família é um conceito para nós importantíssimo. E segundo Emmanuel, se nós perdêssemos, se desfizesse o instituto da família, a humanidade estaria em risco, entraria em colapso, com relação à sua trajetória evolutiva, com relação à marcha do progresso. Pois a família é uma conquista das mais importantes para o nosso processo evolutivo. E perder o instituto da família é muito perigoso. Então, quando fazemos essa junção agora, nós entendemos a posição de Jesus.
Deus que nos concede a possibilidade de muitas moradas para que nós possamos experimentar, depois de criados todos simples e ignorantes, a experimentação do processo evolutivo. Quem dera se tivéssemos sido criados lá no início lindos e formosos, como hoje. Mas é importante ressaltar para aqueles que vêm pela primeira vez, que a criação nos traz as formas mais primitivas de vida. Os elementos básicos que se juntam para a formação de moléculas. E esse é o processo da criação. Então entender que nós, criados simples e ignorantes, estamos sujeitos à bondade e à justiça divina, que não nos privilegia no momento da criação, para que possamos trilhar a trajetória todos em condições de igualdade. Aí já começa a se operar então a perfeição da criação e ainda a justiça divina. Passamos nós pelos reinos mineral, para que possamos ir recebendo as primeiras impressões. Passamos pelo reino vegetal, onde as impressões, as sensações e o início daquilo que podemos chamar de sentimento, ou seja, o princípio de vida que começa a se formar com o aprimoramento das estruturas moleculares, nos permite passar pelo reino vegetal e experimentar ciclos de vida. O princípio da vida sendo impregnado nesta parte da criação. Passamos pelo reino vegetal e experimentamos as primeiras sensações de inteligência. Algumas plantinhas não ficam lá com a boca aberta, esperando sentar ali de seta e ela fecha. Princípio rudimentar de inteligência. Temos a plantinha, aquela dormideira, ela está abertinha, a gente passa o dedo, ela se fecha, encolhe toda. As primeiras sensações que começam então a ficarem ali impregnadas. Passados então pelo reino vegetal, experimentamos o reino animal. E no reino animal nós já começamos a nos juntar. Experimentamos ainda no reino vegetal e no reino animal as primeiras leis universais, as primeiras leis morais. A lei de conservação, ou seja, é preciso manter-se vivo. Plantas lutam para manterem-se vivas. Animais, o tempo todo. Se nós observarmos o comportamento de uma floresta, ou o comportamento de uma savana, os animais que vão à água, ao lago para beber água, cheio de crocodilos. Se não devorados pelos crocodilos, atrás estão as leoas, e atrás das leoas estão as hienas, enfim. É 24 horas lutando para sobreviver. Experimentam a lei de reprodução, experimentam a lei de destruição. E se nós não interferirmos, tudo funciona direitinho na cadeia alimentar. As primeiras sensações passam então pelo processo dos instintos, muito fortes, muito latentes no reino animal. E aí é chegada então a hora em que nós aparecemos. E tudo isto, quando observamos a história do nosso planeta, arquitetado, governado, comandado por Ele, um espírito de uma magnitude impressionante, Jesus, aquele que está no comando de toda essa estrutura. Nosso planeta, então, que leva muitos bilhares de anos para chegar de maneira bem recente nessa história toda, quando aparecemos nós, nessa estrutura. Vindos e evoluídos dos homens das cavernas, do Homo sapiens,
passamos aí ao Homo sapiens sapiens, e aí estamos nós, agindo ainda por instinto, vagando pelo planeta, nômades, atrás da cata, atrás da caça, para nos mantermos vivos, e vamos experimentando a formação dos bandos, a junção de grupos, passamos pelas tribos, até que, para um outro capítulo, quando a gente vai colocar, com a chegada dos nossos irmãos de capela vindos para o avanço, o aprimoramento da nossa sociedade, então começamos a entender um pouco mais a formação da família. E aí que ela começa de forma mais latente a aparecer. Recém-saídos do estado de primitivismo, onde agíamos por instinto, caçando e de forma nômade, vagando pelo planeta, começamos a nos fixar. Com a chegada dos povos mais avançados, aprendemos a agricultura, a construção, o pastoreio, a música, a arte, a pintura, a cultura e tudo aquilo que nós podemos experimentar. Nós estamos falando de algo em torno de 10 mil anos atrás. É muito recente. E antes disso, nós não tínhamos nada. Nós vagávamos. Vagávamos, experimentando os primeiros artefatos. Ora, não havia noção, então, de religiosidade, até a chegada dos povos que adoravam, no primeiro momento, os elementos da natureza, até que, nesse avançar, as sociedades, então, foram se formando, as cidades, as construções, o sentido de propriedade, de moradia, a agricultura e o pastoreio permitiam que o homem se fixasse, principalmente às margens dos rios, e olhando para o céu, observavam de onde tinham vindo. E as noções e essa saudade pediam e sofriam. E a misericórdia de Deus, conclamada por Jesus para esses povos, dizia que ele estaria no consolo, que ele estaria no comando. Então, nós podemos ver a estrutura da criação de forma perfeita, necessárias para que nós pudéssemos ter as condições de fixação, de estruturação e de evolução. E percebam como isso é recente. A justiça divina, se formando então, nesse sentido, é preciso que nós coloquemos aqui alguns dos preceitos da doutrina espírita, para que nós possamos fechar a lógica da coisa. A vocês que vêm pela primeira vez, poderiam nos perguntar, como a gente é perguntado, vocês espíritas acreditam em Deus? Acreditam em Jesus? Com certeza, e com certeza absoluta. O primeiro dos preceitos que temos na doutrina espírita é a existência de Deus. E o que é Deus? Em segundo lugar, a imortalidade da alma. Então aí a gente diferencia. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus sempre esteve. E Deus sempre estará. A gente tem um pouco de dificuldade de olhar para trás e enxergar o infinito para trás. A gente sempre tenta fixar o ponto onde tudo começou. E tenta fixar, inclusive, o que veio antes dele. Se algo viesse antes dele, ou algo tivesse contribuído para a sua criação, não seria ele Deus. Não seria ele eterno. Não seria ele perfeito. Então, para que nós possamos diferenciar, Deus é eterno, sempre esteve, sempre estará. Nós não.
nós não estivemos sempre. Nós fomos criados em algum momento. Temos a eternidade pela frente, ou temos a imortalidade, que é o que chamamos. Por isso, então, da imortalidade da alma. Nós entendemos também, e a doutrina espírita nos preconiza, a pluralidade das existências. O processo de reencarnação, para que nós possamos experimentar e operar a lei do progresso. Uma vez criados simples e ignorantes, por quantas encarnações não fomos submetidos, para que pudéssemos buscar o aprimoramento moral e chegar até onde chegamos. E é justamente pela reencarnação e o seu entendimento que nós poderemos entender a marcha do progresso. É pela reencarnação que se opera a justiça divina. A parte que nós dissemos em que Deus é soberanamente justo. Quando saímos do reino animal e entramos no reino hominal, este é o momento em que somos dotados de raciocínio lógico e contínuo. É nesse momento que somos dotados de livre-arbítrio. A possibilidade que Deus nos concede de nos determinarmos a nós mesmos. Ou seja, podemos fazer escolhas. E Ele nos privilegia com a possibilidade de escolhermos tudo o que nós quisermos. E é justo o suficiente para que nós colhamos tudo aquilo que nós plantarmos. Então a liberdade que nós temos, ela é total, desde que eu não interfira o limite do outro. Olha que bacana esse conceito. Eu posso ir até onde eu quiser e posso fazer o que eu quiser, desde que eu não ultrapasse o seu limite, desde que eu não interfira na sua barreira. Mas à medida em que eu interfiro, fico sujeito a os efeitos e a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de justiça, para que nós possamos plantar o que nós quisermos, mas com a certeza da colheita. Equivocadamente, na fase inicial, não plantamos bem. Então é preciso muitas reencarnações para que nós possamos reparar aquilo que equivocadamente nós plantamos, ou seja, aquilo que nós equivocadamente fizemos de mal aos outros. E nos permite voltar quantas vezes necessárias forem para esta reparação, para o aprendizado. Então o processo de reencarnação é um processo que é fruto da bondade e misericórdia. Ele não é um processo punitivo. A reencarnação não é um processo que castiga. Mas eu sofro muito, Eduardo. Quanto mal não deve ter feito lá atrás. O fardo é compatível com a nossa capacidade de carregá-lo sempre. A nossa compreensão é que não é tão grande. Achamos que sofremos por demais. Nos revoltamos até contra Deus. E questionamos às vezes. Então a obra da criação e nessa engenharia é muito perfeita. Se nós olharmos aquilo que nos é ofertado como uma das moradas, então entendemos o terceiro preceito da doutrina espírita. Além da pluralidade das existências do processo de reencarnação, para que nós possamos espiar e provar e experimentar a possibilidade de nos regenerarmos e avançarmos, nós podemos fazer isso em muitas moradas. O universo é muito vasto e é muito grande, para nós acharmos que só o nosso planeta é aquele que tem vida. Mas é compreensível ainda
pela qualidade do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que não nos permite um olhar mais lógico e crítico para entender que as muitas moradas são também fruto do amor de Deus para conosco. A nossa morada nos serve como uma fase escolar. É uma escola. E muitos de nós repetem muitas vezes de ano. Até que somos convidados, não por castigo, mas fruto da misericórdia, a ocupar uma outra escola. Já passamos do mundo primitivo, lembram que eu contei quando vagávamos? Quando pudemos obter o raciocínio lógico e contínuo e experimentar o exercício do livre-arbítrio, entramos no mundo de provas e expiações. Porque as nossas escolhas equivocadas necessário se faz pelo processo que experimentemos. Então o processo de dor e sofrimento é pedagógico, Eduardo. Ele nos permite o aprendizado, uma vez que Jesus nos ensina os caminhos para se chegar ao Pai. E diz ele, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que sou o caminho, a verdade e a vida. E nos apresenta o reino do seu Pai. E nos permite dizer que, por fruto das suas escolhas, escolhendo você o caminho do amor, por esse você vai mais rápido. Mas toda vez que você se equivocar, o processo de dor e sofrimento estará à sua disposição para que você possa experimentá-lo e então se regenerar. E então resgatar. Para que você experimente na pele aquilo de mal que causou a alguém. E ainda abrandado pela dose de misericórdia divina. Então, quando o fardo parece estar muito mais pesado, tenho certeza de que ele já está muito mais abrandado. E que estamos passando exatamente aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado e para que nós possamos avançar moralmente. Então já entendemos o que é Deus, é justo, é bom, é misericordioso. A doutrina espírita nos explica a questão da criação e da imortalidade da alma, o processo de reencarnação necessário, o advento da família, e aí entra, por que a família? As muitas moradas, né? A pluralidade dos mundos habitados, e aí a família. Por que a família é tão importante? Você ainda não falou do Evangelho no Lar. Porque a família é um instituto precioso para que nós possamos provar e expiar em conjunto, com os laços apertados, aqueles a quem nós fomos simpáticos em encarnações passadas. Para que nós possamos experimentar, provar e expiar aqueles que foram nossos algozes em encarnações passadas. Percebam vocês a importância do esquecimento cada vez que ingressamos no mundo corporal. Imagine se nós trouxéssemos condicionantes de outras vidas ao saber o que fomos um para o outro. A nossa encarnação atual estaria totalmente comprometida. Porque não conseguiríamos dispensar um ao outro o amor verdadeiro, o amor incondicional. Uma barreira sempre se fixaria. E justamente porque o orgulho e o egoísmo se fazem muito presentes. Eu não admitiria amar você se soubesse o que você me fez uma outra. E o arranjo da espiritualidade nos coloca praticamente sempre em família,
para que esse processo debaixo do mesmo teto se fortaleça, porque os laços são apertados. Na família a gente não vira as costas fácil, a gente não abandona fácil. Então ali eu tenho que aturar por muito tempo. Como a gente diz, com quem eu caso eu escolho. Mas o pai e a mãe não. Escolhe, claro que escolhe. Escolhe antes de vir. Eu não pedi para nascer, implorou para nascer. Implorou, e ai se não fosse a justiça e a misericórdia divina, além da sua bondade, que nos permite vir num arranjo de irmãos, pai, filho, marido, mulher, tio, sobrinha, avó. Os arranjos são formados para que a gente tenha condições, então, de reparar os erros do passado e avançar moralmente, juntos, irmanados, fraternos, para que tenha validade. Caridade condicionada, percebem a perfeição da estrutura da criação? Para que nós possamos evoluir. Então o Instituto da Família é absolutamente necessário. Então já falamos dos 5 preceitos? Não. Falamos do que é Deus, falamos da imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, e o 5º, a comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Ai de nós, se não tivéssemos os fenômenos mediúnicos, aqueles necessários para que possamos estabelecer a comunicação com o mundo dos espíritos e receber as orientações. Eduardo, eu não acredito. Não acredito. Em comunicação, pessoas que incorporam e falam, pessoas que psicografam. Retornemos a Moisés, então. Os 10 mandamentos, fenômeno mediúnico ou não? Fenômenos mediúnicos sempre nos acompanharam, sempre estiveram presentes entre nós, para que as comunicações, de alguma forma, pudessem se estabelecer. A doutrina espírita, que é a doutrina ditada pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, organizada, estruturada por ele, mas não é a doutrina de um homem, é a doutrina dos espíritos que nos orientam. Quando buscamos as revelações, temos a primeira, que é Moisés, que tem a tarefa de nos apresentar Deus, o Deus único, ainda que fosse bravo, ainda que fosse um Deus punitivo, figura de linguagem necessária para a época, e nos traz as primeiras noções de justiça, as primeiras noções de direito, porque os 10 mandamentos é, senão, o primeiro código. Depois ele próprio, Jesus, que vem falar então de um Deus de amor, que vem nos ensinar o caminho, e que vem trazer então o seu evangelho. E agora as coisas começam a se fechar. Porque quando ele nos traz o seu evangelho, ele nos traz a boa nova. Lembram? Ele nos traz a mensagem nova. E para um povo que já estava ali sofrido, cansado, descrente, ele nos diz que existe Deus, o mesmo Deus de Moisés, mas que é seu Pai e que é próximo dele. E nos diz que ele é um Deus de amor, que ele é bom, que ele tem a figura paterna, protetora, que você pode conversar com ele pela oração, e que ele te escuta e te atende.
Imagine vocês receberem essas notícias há 2000 anos atrás. Que maravilha! E não aos berros, com palavras de ordem. Que Jesus era manso, pacífico, e nos punha a pensar pelas suas parábolas e pelos seus sermões. E de uma capacidade tão incrível que nós refletimos sobre suas parábolas até hoje. E sobre os seus sermões. A boa nova de Jesus ecoa até hoje. E ele nos faz um convite para viver aos seus modos. Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o melhor modelo que nós podemos seguir? E a espiritualidade nos diz: Jesus. O nosso modelo, o nosso guia, o nosso farol, o nosso exemplo de retidão moral. Aquele cuja propriedade moral é inquestionável. E opera os tais milagres, lembram? O tempo todo, fenômenos mediúnicos, de toda ordem, o tempo todo. E anuncia que o Consolador prometido ainda virá, para esclarecer no tempo correto aquilo que ainda não era possível à época. E aí é o Espiritismo, que nos traz a parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa, para que nós possamos questionar as coisas e buscar um entendimento para o nosso consolo e, quem sabe, para nos libertarmos. Porque a apropriação de parte do que Jesus deixa foi dogmatizado pela igreja ao longo do tempo. Conceitos que não podiam ser questionados. Então eu aceitava ou aceitava. E se não concordasse, tinha que aceitar. Percebe? Então essa liberdade de entendimento que o Espiritismo nos traz, pela estruturação científica, nos permite o avanço. E a comunicabilidade com o mundo dos espíritos esclarece. E aí então fica fácil agora de entender o Evangelho de Jesus, a boa nova, a mensagem. Então o convite que fica é: quem de nós já colocou Jesus em sua vida para viver com Ele? Então, antes do Evangelho no lar, porque Jesus não vai falar, está acabando o tempo, não vai falar de Evangelho no lar. O Evangelho do dia a dia, o Evangelho de todo dia, é não seguir Jesus, é estar com Ele, de braços dados, se apoiando na sua retidão moral como modelo. Diante dessa situação, o que será que faria Jesus? Essa é a pergunta. Como ele se comportaria? Como ele responderia? Como ele se comportaria nas redes sociais? Grande, por tanto tempo, sem as redes sociais. Que virou um palco de apedrejamento. Muito mais grave quanto do episódio do apedrejamento da mulher adúltera. Quando ele nos aconselha: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. As redes sociais são muito mais cruéis hoje. Extremamente. Como se comportaria Jesus diante das situações? E ele nos traz a receita que é infalível desde sempre: o amor, a caridade, o perdão, a tolerância. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Mansos e pacíficos, confundidos com tolos.
como ele se comportaria. Então, o convite do Evangelho de Jesus, a sua mensagem, é preciso que nós resgatemos aquilo que ele veio nos colocar como proposta e abraçados a ele, observando o seu comportamento. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é a primeira obra da codificação, e nem a segunda, mas é a terceira, nos traz principalmente a tratativa, e a tratativa que nenhuma das religiões até hoje buscou questionamento, ou buscou se apropriar, que é a parte moral da vida de Jesus. Todas as outras se preocupam com a parte mística, e aí se apropriam e criam os dogmas. O estudo atento do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, principalmente, a estrutura moral de Jesus, para que nós possamos, sim, então, com o seu Evangelho, convidá-lo a entrar em nossas vidas para viver com ele, em família. Porque é preciso muito esforço para viver em família, conviver em família, perdoar os familiares, amar incondicionalmente, porque lá os laços estão apertados e aí a escola é dura. Porque senão eu viraria as costas rapidamente, tchau. Hoje eu cancelo, né? Se eu não quero mais, você não concordou comigo, eu cancelo. Viro as costas, não é mais meu amigo. Na família não é bem assim. Na família a gente não cancela. E a família é com o olhar ampliado. Possibilidade do pai com o pai, da mãe com a mãe. Família é aquela que se une em torno dos cuidados. Família é local sagrado, de proteção, de acolhimento e de cuidado. Então não importa a configuração da família, entende? Não importa. O que importa, as pessoas ali estão reunidas para quê? Para dispensar proteção, carinho, acolhimento e amor umas às outras. Então ali os espíritos benevolentes estão presentes. Ali está Jesus. E quando o perrengue é muito grande, a gente fecha os olhos, enche o peito de ar e chama por Ele, porque Ele nos inunda, que é Deus. Quando a coisa está muito apertada, é assim que a gente faz, né? Fecha os olhos e puxa, meu Deus. Por isso, da importância do Evangelho no lar, chegamos. Porque quando venho à casa espírita, uma vez por semana, amigos que vêm, são convidados a voltar mais vezes. Mas a gente vem e recebe, primeira coisa, o sorriso daqueles que nos amparam na chegada, que fazem a recepção, né? O sorriso largo, o abraço, os braços abertos, estendidos, nos acolhem. E isso é muito bom. E nos convidam para fazer parte desta casa de oração, dessa casa que se transforma em escola, dessa casa que se transforma em hospital, dessa casa que se transforma em local de confraternização. Olha quanta coisa se transforma a casa espírita quando nós nos reunimos, e que é repleta, e que está repleta, mas que está muito mais repleta pela presença dos amigos desencarnados, que também vêm em busca da mesma coisa, do consolo. Entender o tema que está sendo tratado para buscar se consolar. Então é maravilhoso o congraçamento nosso com o plano espiritual, que nos reunimos para este momento de terapêutica. A gente chama de terapêutica espírita. Eu venho, sou recebido, faço parte dessa atmosfera maravilhosa,
a palestra que vem, o bate-papo que vem, que me coloca em reflexão, e a reflexão me coloca em contato com um ser superior ou com Deus. Nós vamos depois para o passe, e o passe a que somos convidados é um momento maravilhoso para que possa haver a troca energética. Então, para aqueles que nunca tomaram passe, nós entramos na sala, concentradinhos, sentamos na cadeira. O médium, que é aquele que faz a transmissão energética pela impostação das mãos sobre nós, permite que a troca energética aconteça nos equilibrando, nos revigorando. Olha que coisa linda! E neste momento do passe é o momento em que nós pedimos e pensamos por nós. O momento do passe não é momento de pedir para outros. A troca energética é nossa, o reequilíbrio é só nosso. Então ali eu me concentro, peço para mim, o médium que está aplicando o passe faz a impostação das mãos, para que os espíritos de luz possam interagir. E aí nos reequilibramos. E de brinde tomamos a água fluidificada, ao final do passe, que é remédio também para o corpo físico. Olha que coisa bacana. Mas aí eu vou embora. E como toda energia, ela vai descarregando. Porque ali eu discuti com alguém, o chefe me aborreceu, a outro carro me fechou no trânsito e eu vou me desequilibrando. E isso vai tirando as minhas energias. E aí então a proposta que chega, que é o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, nós nos determinamos a fazer o Evangelho. Em família, o convite dos amigos que queiram participar, mas eu me determino uma vez por semana, com dia e horário certo. Por quê? Porque a espiritualidade tem muito trabalho. E ela não vai adivinhar, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer. Hoje é terça, hoje é quarta, hoje é à noite. É compromisso o Evangelho no Lar. Compromisso com a equipe que nos ampara e que nos assiste. E que vem em visita. E os participantes desencarnados, se não sabem que hora você faz o Evangelho, como chegam? Percebem? Então, nós escolhemos um dia, um horário, para fazermos o Evangelho na nossa casa. Lá, nós podemos ter um livro de mensagens, igual nós fizemos aqui. Lemos uma mensagem ao início para harmonizar, para nos inspirar. E como que a gente prepara, então? Imaginemos que hoje, então, é quarta-feira. Quarta-feira que vem é dia de palestra de novo. Bom, vou determinar, então, domingo, sábado, sexta, segunda, um dia para fazer o Evangelho. Nesse dia, põe na porta da geladeira. Quem de nós não esquece o Evangelho e sai tudo correndo? Gente do céu, Evangelho, corre, pega a pasta, pega a jarra d'água, pega o copo. E aí vai para o Evangelho esbaforido. 9 horas está marcado. Aí tem aquele 9:01. Ai, perdemos, já não dá mais tempo de fazer. Então é compromisso sério. Determinamos o dia, tenhamos uma pastinha, um livro de mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos ter ali então um caderno, em que ali nós anotamos para as pessoas que nós queremos mandar as irradiações, as boas energias. Aí é a hora certa. Colocamos lá, abrimos então os trabalhos com água fluidificada para ser fluidificada na mesa, fazemos a prece, fazemos a leitura de uma página e vamos em sequência lendo também pequenas partes do Evangelho. Discutimos um pouquinho sobre o que lemos ali. É importante para a fixação do conteúdo e a participação. Ao término, nós podemos ter, sabe, aquelas caixinhas de mensagem pequenininha, em que todo mundo tira uma, aquela que serve exatamente para mim, aquela que a carapuça, saiu o que eu precisava ouvir, essa é ótima. Pode tê-la dentro da pasta. Fazemos a prece final
tomamos água fluidificada e as nossas energias estão recarregadas. A gente chega até quarta-feira próxima, viram que bacana? O Evangelho é trazer a mensagem de Jesus para dentro do lar. É reforçar a sua presença. É reforçar os seus ensinamentos. Não adianta fazer o Evangelho no lar se eu não trago o Evangelho de Jesus para o meu dia a dia. Não adianta terminar o Evangelho e a gente sai aos berros um com o outro da mesa. O Evangelho é um modo de vida em que no dia da reunião do Evangelho eu reforço e recarrego as minhas baterias. Eu venho à casa espírita para essa renovação. Hoje eu preciso de mais consolo. Hoje eu preciso de remédio. Hoje eu preciso de escola. Hoje eu preciso de terapia, percebe? E a casa espírita nos abastece. E o Evangelho no lar é a recarga daquilo que vai nos tirando as energias todos os dias. Mas o grande convite é viver aqui, ó, atarracado com Jesus. Esse é o bom. Isso faz uma diferença enorme. E aí nós entendemos, então, o conceito de família. Nós entendemos que Deus nos permite o nosso fardo e que nós temos possibilidades de reparar os nossos erros. Nós temos a capacidade de devagarzinho ir perdoando aquele que nos ofende, de deixando os vícios para trás. Daqui a pouco a gente deixa os defeitos para trás e quem sabe consegue daqui a pouco viver uma vida virtuosa, hein? Olha que delícia. Então o Evangelho no lar é um pedacinho, é um fator adicional para aqueles que de todos nós, então, traz o Evangelho como estilo de vida. A mensagem de Jesus, a boa nova. O caminho do amor, da caridade, do perdão. Era isso que nós tínhamos para hoje, gente. Fiquem bem, fiquem em paz.